Falando sobre o nosso dia a dia e notícias importantes desse fim de semana, a gente teve ontem, né, a Anvisa confirmando que um passageiro brasileiro com passagem pela África do Sul desembarcou em Guarulhos, na Grande São Paulo, e testou positivo para a Covid-19. Ontem teve uma grande corrida ali, foi um pouco tumultuada essa apuração, porque num primeiro momento, o que a gente entendeu, né, quando a Anvisa disse que esse homem que passou pela África do Sul testou positivo para a Covid? Ele tá com a variante Ômicron, né? O susto maior era esse. E aí, no fim do dia, a gente teve a confirmação de que sim, esse homem testou positivo para o coronavírus, ele tem o coronavírus, mas essa testagem da variante, né? Esse teste genético. Esse teste genético para identificar se é a variante ou não, ele ainda não foi feito, o sequenciamento genético, fugiu essa palavra. Então é isso, o Instituto Adolfo Lutz está com essa amostra, previsão é de que essa análise fique pronta em até 5 dias, mas, e aparentemente, é um homem que mora em Guarulhos, ele tem 29 anos de idade, ele já está com o esquema vacinal completo, ele não apresentou sintomas, mas ele ficou preocupado pelo fato de ele ter passado pela África do Sul. Então ele saiu da Etiópia, ele apresentou o teste negativo para embarcar, e quando desembarcou no Brasil, ele decidiu fazer um novo teste, e por isso esse homem foi identificado. Quer dizer, o controle aqui, a gente não sabe direito, segue sendo o mesmo controle desde o início da pandemia, né? Essa coisa de a gente não saber quantas pessoas estão embarcando, quais são as variantes, a testagem ínfima ainda no Brasil, mas é o que a gente tem que ouvir também, né? Essa fala do ministro da Saúde e do próprio doutor Renato Kifuri. É uma nova variante, a gente tem que estar atento, mas assim, calma, né? Não é para pânico nesse momento, a gente tem que estar atento, mas não precisa se descontrolar, ficar desesperado, porque a vacinação, pelo menos por enquanto aqui, ela está servindo para proteger. Não é para pânico, mas lembra do primeiro caso da Covid-19 aqui no Brasil? Um brasileiro que havia acabado de voltar da Itália, no momento em que ninguém era parado para fazer teste. O uso de máscaras não era nem exigido nos aeroportos ainda, que dirá nas cidades. A gente estava meio no deixa passar, rezando para nada de pior acontecer. O carnaval já tinha acontecido. Aí esse turista, que estava cheio de sintomas, todo escangalhado, foi testado e foi o primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no Brasil. Só que isso aconteceu só depois que ele já havia desembarcado em Guarulhos, ido para casa dele e, pior, participado de uma festa de família. Sim. Em que havia idosos, gente com quase 100 anos de idade. Lembra? Com sintomas da gripe. Porque ele não sabia, ou porque ele não deu atenção, não quero apontar o dedo individualmente para ninguém. Mas a gente, lá atrás, em março de 2020, né, já estava meio que deixando a coisa funcionar de qualquer jeito. E agora, em novembro de 2021... a gente basicamente trata essa doença da mesma maneira. Sim, hoje tem o PCR obrigatório, mas e as vacinas? E o controle de fronteiras? Esse homem que veio da África do Sul só está isolado porque ele quis. Chegou uma mensagem aqui dizendo, Carla, a testagem é obrigatória para embarcar no Brasil. A testagem, assim, sim. Para embarcar, mas isso já acabou de cair, né? A eficácia dessa ferramenta como barreira para a entrada da variante no Brasil. Porque esse cara entrou contaminado. Ele fez o teste lá, deu negativo, embarcou, e aí, chegou aqui contaminado. Isso, nossa fronteira continua furada e a gente aguarda o resultado específico do teste genético com esse rapaz. Bom, a gente ainda vai falar mais sobre essa variante, mas de todo modo, acompanhando nesse fim de semana várias entrevistas, inclusive aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, com infectologistas, médicos. Dr. Pedro Halal, por exemplo, concedeu algumas entrevistas falando sobre o que se sabe até aqui dessa variante. Ela tem sintomas que são um pouco diferentes, pouco diferentes em relação a outras variantes. Sintoma mais comum identificado até aqui tem sido de fadiga intensa por 1 ou 2 dias, seguida de dores no corpo, enfim, mas também reforçando
que não se trata de uma variante agressiva. Pelo que se sabe até aqui, a Ômicron provocou sintomas leves até agora. E, de todo modo, claro que serve de alerta, mas não de pânico, porque hoje a gente conhece muito mais da doença, muito mais do vírus, temos a vacina, temos a vacinação, que pelo menos evita o agravamento dos casos. E hoje a gente não tem mais leitos ocupados quase em sua plenitude nos hospitais, como a gente chegou a observar durante a pandemia. Então, o cenário é muito diferente. Agora, a gente pode bobear? Não pode bobear. Seja em relação à vacinação, seja em relação à utilização de máscaras, que não foi mencionada pelo ministro Marcelo Queiroga. Mas vem cá, né? Será que os casos da Ômicron farão com que a gente mude a estratégia em relação a máscaras? Será que estados e municípios vão rever as suas decisões até aqui? A gente vai ter de acompanhar nesses próximos dias.